Hoje é dia de Copa e de decisão. O Flamengo recebe o Peñarol no Maracanã e aparenta, de acordo com o X9, já estar escalado para enfrentar a equipe uruguaia. Será que a escalação faz sentido? O que o Tite pode ter pensado para escalar o time dessa maneira? Tudo isso a gente vai falar nesse vídeo aqui. Lembra você que a gente está fazendo uma série de vídeos para esse jogo e essa série começou ontem, no vídeo que eu falo sobre como o Peñarol pode ser superado, como você pode superar o Peñarol, mostrando a grande fragilidade deles e também a grande força que eles têm como equipe. Não segue esse vídeo sem assistir o anterior, até para você ter o conhecimento adquirido da forma cronologicamente correta. Mas se você já assistiu, vem comigo falar sobre tática sem tatiquez. Deixa o like no vídeo porque às 19 horas ele vai pro saco, né? Ninguém nunca mais vai assistir esse vídeo a partir das 19 horas. Então aproveita e deixa o like para fortalecer meu trabalho e que o máximo de pessoas possa assistir esse vídeo enquanto ele faz algum sentido. E eu lembro a você que membros do canal do Falso 9 assistem esse jogo escutando os meus comentários táticos. Eu faço uma transmissão tática via áudio no WhatsApp, onde eu mando minuto a minuto lá minhas impressões táticas sobre o que está acontecendo em campo. Para se tornar membro, basta você clicar no botão Seja Membro ou no link que está no comentário fixado e se tornar membro a partir de R$5 por mês. E aí, depois você abre a aba Comunidade e depois vai até a comunidade dos membros e vê lá na minha postagem onde eu coloco o link do grupo de WhatsApp onde eu faço a transmissão tática. Lá também tem chat comigo e com os outros membros e tudo mais, tá bom? Vamos diretão pro campo. De acordo com a apuração dos dois setoristas que mais cobrem o Flamengo, Fred Gomes e Vene Casagrande, o Flamengo será este aí que você está vendo. Pois é, sem o Léo Ortiz entre os titulares, mas com o Alexandro, né, jogando de titular já direto, uma coisa não muito comum do Tite, a cara dele seria começar com o Ayrton Lucas. E o Plata assumindo a posição do Luiz Araújo, mas o De La Cruz de volta é a grande notícia. Eu vou tentar te explicar no fim do vídeo por que ele não colocou o Ortiz tentando pensar na cabeça do treinador, tá bom? O Peñarol provável é esse aí, tá? De acordo com a minha apuração, na verdade, né? Não é de nenhuma apuração jornalística, mas de compreensão do que o time executa dentro de campo. Eu imagino um time num 4-4-2 com duas linhas de 4, o Cabreira ponta direito destro jogando pela direita, o Lucas Hernandes lateral, né, jogando numa dobra de lateral pelo lado esquerdo, canhoto também, o Léo Fernandes com bastante liberdade para gravitar, mas sem a bola bastante liberado desse trabalho. O encaixe disso aí vai acontecer da seguinte maneira, né? Eu mostrei para você no vídeo de ontem um detalhe sobre a marcação do Peñarol. O Peñarol geralmente tira um dos dois volantes para fazer um encaixe individual nesse entrelinhas e acaba marcando ali, se você for olhar, acaba sendo um 4-1-3-2, porque esse meio de campo fica um pouco mais curto e esse volante vai perseguir, vai fazer uma marcação individual a quem tiver. Claro que se tiver outro jogador, o outro volante vai baixar. Esses dois volantes centrais do Peñarol fazem bastante marcação individual e isso condiciona o posicionamento desses outros dois caras, dos caras que jogam mais aberto nesse bloco. Dito isso, o que vai acontecer quando o Flamengo tiver a bola, né? Quando o Flamengo tiver a bola, o Arrascaeta, que é o segundo atacante, basicamente assim, ele vai ficar possivelmente sendo perseguido pelo Darius ou pelo Damian Garcia. Eu imagino que mais pelo Darius, porque o Arrascaeta, a posição inicial dele é mais à direita do que à esquerda, e essa é a distribuição dos dois volantes uruguaios dentro de campo. À frente fazem uma sombra ali o Léo Fernandes e o Max Silveira, mas não vai ser uma marcação realmente veemente. O segredo, gente, tá aqui no encaixe do De La Cruz e esse é um dos motivos dele não ser deslocado para a ponta, por exemplo, e não manter o Léo Ortiz ali. Como eu mostrei para vocês no vídeo de ontem, essa lateral do bloco fica bastante aberta e o Cabreira fica o tempo todo preocupado, tanto ele quanto o Lucas Hernandes ficam muito preocupados com essa bola por dentro.
O De La Cruz deve fazer um movimento até mesmo sem a bola de infiltração para esse entrelinhas, para ele tentar adentrar esse centro do bloco do Peñarol. Peñarol não vai deixar isso acontecer e deve fazer uma perseguição individual com Damian Garcia, o que vai fazer com que eles deixem de ter essa proteção dos corredores, porque vai obrigar os dois meias mais abertos a fechar também. E, eventualmente, o Léo Fernandes a compensar e ter que baixar também junto com o time. Então, o Flamengo, com essa saída 4+1 do Alexandre e do Varela, ficando mais preso, muito mais como lateral construtor, esses caras vão ter, possivelmente, a lateral desse bloco bastante aberta para eles conduzirem essa bola. Tá? Especialmente o Alexandre do lado esquerdo, que deve ser a principal válvula do Flamengo. O Flamengo deve produzir muito mais pela esquerda do que pela direita, já foi assim contra o Vasco, até porque aí tem uma questão da escalação, além do Léo Ortiz, que é o que eu faria diferente do Tite. Eu iria com o Wesley nesse jogo. O Wesley, especialmente nesse contexto de lateral do bloco vazia, ele teria muita força para atacar esse espaço. Força essa que o Varela não tem, ele é um cara mais tático, mais defensivo, embora o Wesley seja bom defensivamente, mas não tem essa mesma saúde, e vai fazer o time ficar um pouco penso para o lado esquerdo, onde o Flamengo deve ter sim superioridade numérica, superioridade qualitativa, e vai ter que ganhar na força, né? O Peñarol vai congestionar bastante esse setor, mas como eu mostrei para vocês, tem um espaço grande para progredir o Flamengo por esse lado esquerdo. E aí, pensando no momento com bola, para o segundo tempo, eventualmente, o Tite pode trocar o Fabrício pelo Léo Ortiz para melhorar a construção e ter ele atacando esse espaço. Pode trocar o Varela pelo Wesley para esse cara poder atacar esse espaço e ganhar mais força. Pode colocar o Alcaraz no lugar do De La Cruz, que eventualmente não vai estar 100%. Pode tirar também o Alexandre e colocar o Ayrton Lucas para ter mais profundidade pelo lado esquerdo, empurrando o Plata mais para dentro, até propriamente colocar o Alcaraz no lugar do Plata. Então o Flamengo passa a ter também alternativas para decorrer de partidas. Mas e defendendo? Para falar de como o Flamengo pensa em marcar o Peñarol, a gente precisa contextualizar e abordar o ponto do Peñarol ser um time que constrói bastante bem as suas campos, gerando jogada de gol, como ele pode vir para fora desse bloco. Então, na verdade, você não pode deixar essa bola aqui, o time defendendo, o The Strongest defendendo justamente com duas linhas de 4 e dois volantes alinhados, que é normalmente como o Flamengo defende, quando não tem o De La Cruz em campo. E aí essa bola pode vir para o Léo Fernandes receber essa bola antes mesmo dessa zona, né, onde tem os dois volantes, e ali ele com bola pode encontrar passes na profundidade, como nesse exemplo em que o Peñarol fez esse golaço aí com o Baez, que eu acho que vai começar no banco, mas vai ter outro para fazer essa ultrapassagem. Voltando para o campinho, por que o De La Cruz é tão importante? Por que é tão importante não ter esses volantes alinhados? Justamente para tirar a bola do Léo Fernandes. Então eles saem com uma saída 4+1, aqui a gente vê geralmente é o Damian Garcia que sustenta mais essa saída com esses 4 homens. E o que acontece? O Flamengo marca geralmente com os pontas, observando sempre ali os laterais, posicionados ali para proteger essa bola no lateral para o time adversário não conseguir progredir, e os dois jogadores de frente, o Bruno Henrique com muito vigor, né? Isso ajuda o Flamengo na marcação alta, junto com o Arrascaeta marcando os zagueiros. E aí existe um movimento chamado salto de pressão, que é o movimento de sair para caçar, tá? E esse movimento de sair para caça não é bem executado nem pelo Léo Ortiz como volante e nem pelo Pulgar. Eles não têm a mesma explosão, a mesma aceleração, eles não aceleram tão rápido para chegar tão rápido numa distância curta. E aí o De La Cruz vai ser muito importante, ele faz isso muito bem. E aí a gente vai ver muitas vezes o quê? O De La Cruz saltando pressão e o Flamengo conseguindo assim ter os seus pontas mais fechados, tanto para fechar o passe por dentro, quanto para monitorar o trabalho nos laterais. Isso deve fazer com que o Flamengo dê muita dificuldade para o Peñarol sair jogando. E o Peñarol é um time que se defende muito bem na organização defensiva. Então, você marcar esses caras altos, roubar essa bola rápido com o De La Cruz, ajudando muito nessa movimentação que só ele no elenco praticamente pode te ajudar e tá coordenado para isso. Você ter ele para isso e roubar essa bola no teu campo de ataque vai te fazer atacar eles já em transição, e isso vai facilitar a vida do Bruno Henrique, que não joga tão bem de costa, vai facilitar a troca de posição e a capacidade de finalização desses 5 caras mais adiantados
que jogam muita bola. Eu tô vendo bastante gente muito chateada com a não escalação do Léo Ortiz de titular. Eu sou um deles, não é segredo pra ninguém o quanto eu sou fã desse jogador e eu acho que já passou da hora dele ser titular na zaga, aonde eu acredito que ele é o melhor zagueiro, inclusive, do Brasil e o melhor zagueiro brasileiro entre os zagueiros pela direita, na minha opinião. Mas aqui tentando fazer o advogado da outra parte, me colocando ali, colocando os sapatos do Tite para parar e pensar em qual deve ser a sua intenção, eu imagino que a justificativa para não colocá-lo na zaga seja de que, apesar dele ser melhor, ele em dupla com os outros zagueiros jogou muito pouco tempo, enquanto a outra zaga jogou basicamente mais de um ano juntos aí, lembrando que temporada passada inteira foi essa a zaga titular. Esse entrosamento pode ser decisivo em uma partida de mata-mata contra um ataque que pode te exigir as coberturas curtas, que esses dois já se conhecem muito bem para fazer. Então é uma boa justificativa. A justificativa de não ter colocado a zaga com o Ortiz de titular antes também pode ser dada, né? O Tite precisou dele no meio do campo durante a Copa América. E, assim, para não colocar ele no meio parece óbvio, né? Eu já mostrei para vocês no vídeo o quanto vai ser importante esse salto de pressão do De La Cruz. Isso vai ser muito importante. O Léo Ortiz tem cumprido muito bem como volante. Com a bola ele pode jogar até de centroavante, ele é espetacular. Mas sem a bola ele tem algumas dificuldades de movimentos que podem ser complicados, né? O próprio Pulgar tem jogado mal quando joga do lado do De La Cruz, só que nesse jogo o Flamengo precisa do De La Cruz por dentro e o Alan não tá bem, então não dá para ser outro jogador, né? Então a manutenção do Pulgar me parece também bastante óbvia, lembrando que a marcação do Flamengo agora tem mais gente, né, por conta da lesão do Pedro. Digamos, o copo meio cheio dentro dessa péssima notícia que é a perda do camisa 9 bolado. Em resumo, o cara que é muito versátil sai prejudicado, né? Fica o tempo todo cobrindo o lugar dos outros e não conquista o seu. Isso é lamentável e, na minha opinião, não é meritocrático. Mas, gente, não é hora de torcer por jogador. É hora de observar o Flamengo em campo e ver o Flamengo coletivo, o time, o clube desempenhando um bom futebol. Eu acho que com a escalação que ele vai colocar em campo, sim, faz sentido e vai executar um bom futebol. Eu acho que executaria ainda melhor com o Wesley no lugar do Varela. O Wesley, embora muita gente persiga e acho que é ruim, ele passa longe disso e ele tem muita força, independente de jogando bem ou mal, ele ia arrastar, ia gerar muito espaço pro Gerson, que agora vai ter que ficar gravitando mais, vai ter que circular mais por dentro, vai ter que se aproximar mais e isso pode dificultar o Flamengo produzir chances contra um time que vai estar bem fechado, lembrando que o técnico do Peñarol é o Diego Aguirre, que sabe montar defesas, tá bom? Então é isso, vamos ver o que vai acontecer dentro de campo e não se esquece que membros do canal do Falso 9 escutam os meus comentários táticos durante todos os jogos do Flamengo, esse não vai ser diferente. Torne-se membro do canal e depois vá na aba comunidade aqui do canal e lá tem uma postagem minha com o link da comunidade de WhatsApp, onde você vai entrar e vai receber meus áudios durante todos os jogos do Flamengo e esse de logo mais às 19 horas também, tá bom? Então é isso, muito obrigado e vamos esperar um bom futebol logo mais.